1000 inscritos. Vocês imaginam o quanto eu ansiei por isso? Sabem quantas vezes eu vi o número do lado da foto e eu duvidei que um dia eu chegaria aqui? E aqui nós finalmente estamos. Claro que existem os inscritos fantasmas, claro que nem todo mundo que assiste é inscrito, e que parte dessa conquista acaba sendo possível graças a pessoas que talvez nem se lembrem que esse canal ainda exista, mas ainda assim é um marco e eu espero que o primeiro de muitos. Eu quero agradecer a todos vocês que ajudaram e ainda ajudam esse apresentador aqui a se manter firme e forte. Mesmo que às vezes eu me sinta mal ou desanimado, lembrar que eu tenho um público que gosta de mim e me apoia sempre me dá uma segunda vida. Pra quem chegou recentemente aqui, eu sou o Tirsneut, acho que você já percebeu, eu apresento esse humilde mas aconchegante canal sobre cinema desde o final de 2018. De lá pra cá as coisas mudaram muito, comigo e com o mundo. Mas eu fico muito feliz de saber que o canal continua aqui e cresce um pouco mais a cada dia. Sejam muitíssimo bem-vindos. A comunidade é bem educada e amigável, eu espero que cresça igualmente dessa forma. E que ocasião mais apropriada para comemorar os primeiros 1000 inscritos do que falar de um dos clássicos mais absolutos do terror. Um dos poucos filmes de monstros que fazem a gente congelar de medo assistindo. É claro que eu tô falando do segundo filme mais famoso do John Carpenter, e na minha opinião, o melhor que ele já dirigiu. The Thing, ou O Enigma de Outro Mundo. Caramba, tem tanta coisa pra falar desse filme, mas antes de mais nada, eu quero abrir o meu coração um pouco. Eu confesso que tive um certo medo quando esse filme ganhou a gradeada enquete. Eu já sabia que isso ia acontecer, aliás, e é justamente esse o problema. Essa é uma das poucas vezes que eu estou sentindo algum tipo de pressão na hora de fazer uma review, e isso acontece por dois motivos. O primeiro é que existe uma análise de The Thing no canal Trecheira Violenta, que aliás é um dos melhores canais brasileiros de reviews, falo mesmo. E a review desse canal é muito detalhada e rica, não sobra quase nada para eu cobrir depois daquilo. O segundo problema é que o Osvaldo, que foi quem apresentou a review, é fã de carteirinha do John Carpenter e The Thing é o filme favorito dele. Então ele sabe coisas como o nome de todos os personagens de cor, já leu o livro que deu origem ao longa e assistiu a versão clássica de 1951. Já eu tô sendo sincero aqui, eu nunca nem vi o livro em nenhuma estante de livraria e eu nem consigo me lembrar de 5 nomes diferentes dos personagens, mesmo depois de ter visto esse filme várias vezes. Então, a minha impressão é fazer isso não soar como uma versão piorada do vídeo da trecheira. Eu gostaria que esse vídeo não ficasse mofando no futuro porque ele não agrega nada ao conhecimento de vocês. E dito isso, tá na hora de trabalhar. Lembrando que os spoilers são liberados desde já e que vai ter algumas cenas fortes aqui. The Thing é um raro caso onde terror psicológico e terror tradicional se misturam de uma forma tão satisfatória. Ele é um filme de monstro, com ataques sangrentos e visões grotescas, mas também é um thriller de suspense cheio de paranoia e mistério. Essa versão da história é um tanto quanto mais fiel ao livro original do que a de 51 e consegue atingir resultados muito satisfatórios de certos elementos que na época eram impensáveis. O filme é todo único, a atmosfera dele, a trilha sonora, os momentos icônicos, os primeiros contatos com a criatura, tudo nele funciona tão bem que até hoje foram poucas as obras de terror que me deram o mesmo sentimento de impotência. Na história, uma base de pesquisas americana na Antártica tem a sua rotina perturbada por um helicóptero carregando 2 noruegueses de uma base vizinha atrás de um husky. Os 2 homens morrem no meio de uma confusão com os americanos e o cachorro termina por ser resgatado. Mal sabendo os americanos que colocaram dentro do seu abrigo um alienígena capaz de absorver e assimilar o DNA das suas vítimas, se transformando numa réplica perfeita de quem ele ataca. O filme possui um equilíbrio muito bom entre medo e apreensão. As coisas fogem do controle de forma sutil no começo e depois, quando os personagens descobrem a gravidade da situação, qualquer um na instalação já pode ter sido infectado e agora ser um impostor. Tirando a cena onde o médico da equipe explica com seu computador mágico o modus operandi da criatura, todas as informações que os personagens transmitem ao longo do filme surgem de forma natural ou pouco expositivas. Algumas dessas coisas, aliás, acabamos até mesmo deixando passar desapercebidas, o que não é nada bom para quem gosta de bolar teorias. Por exemplo, a assimilação é um processo violentíssimo, com vísceras, sangues e roupas sendo destroçadas, e mesmo assim algumas pessoas teorizam sobre o alienígena ter tomado de forma sutil alguns dos pesquisadores, como em uma infecção. A infecção até seria possível, mas não de forma lenta e inconsciente como muitos imaginam. Bem, eu acho que o motivo pelo qual muita gente gostaria de me ouvir falando desse filme é por conta dos seus impressionantes efeitos especiais práticos. E bota impressionantes nisso. Só o conceito da coisa já deveria assustar qualquer diretor dos anos 80. Fazer um filme onde animais e pessoas têm os seus corpos destruídos enquanto se retorcem e se transformam em alguma outra coisa parecia um pouco demais para se conceber, mesmo com um orçamento bem maior do que os outros filmes de terror da época. A grande verdade é que a audiência teste estragou tudo. Não só eles, como os críticos da época também.
Enquanto que hoje é comum o filme ser coberto por elogios e facilmente reconhecido como uma obra-prima, naquela época falaram mal do Carpenter desde as primeiras exibições até o lançamento do home video, que foi quando o filme finalmente começou a render algum resultado. O problema é que até lá a carreira do diretor já havia sido bastante abalada. É sério, eu acho que o John Carpenter seria um desses diretores esquecidos hoje em dia, ou algum diretor de filme de baixo orçamento medíocre se o home video não tivesse salvo The Thing. Naquela época as pessoas estavam muito mal acostumadas com o Alien do Ridley Scott, um filme mais classudo, com um foco maior na personalidade dos personagens. The Thing de fato não tem nada disso. Os personagens são bem mais próximos de seres humanos reais, guardam muito do que sentem e pensam para si mesmos e vivem suas vidas sem a menor pretensão de chamarem muita atenção da audiência. Até mesmo o personagem principal, interpretado pelo Kurt Russell, o MacReady, é um sujeito bem raso e de poucas palavras. O que muita gente não entendeu é que não existia somente uma forma de se fazer terror. Ainda mais terror com ficção científica, gênero que havia acabado de receber uma revitalização, mais uma vez graças a Alien. Céus, até mesmo o diretor do filme de 51 falou merda do filme do Carpenter. As pessoas realmente se sentiram ofendidas com todo aquele sangue. Hoje em dia não é muito difícil entender por que o filme funciona tanto. Ele vai por um caminho completamente oposto a Alien e consegue ter um resultado tão bom quanto. E por mais que Alien seja um dos, se não o meu filme favorito, eu admito que The Thing é muito superior em matéria de criar medo e terror. A instalação é feia e nem um pouco estilosa, tudo é mundano e mal iluminado, mal cuidado. Some isso aquele visual que as coisas tinham nos anos 80 e temos o cenário perfeito. Os mais de 10 personagens, todos com personalidades próprias, mas raramente heróicos ou donos de alguma moral superior, também agregam atenção. É um clima de hostilidade constante que vem sempre do cenário congelante do lado de fora ou da falta de identificação com os membros da base. Sobre a questão de nos importarmos com eles para que o filme funcione, eu acredito que existem dois pilares aqui. O primeiro é que, apesar de simples, os personagens não são mal escritos. As atuações também são ótimas e toda a paranoia deles tentando descobrir quem é o alienígena e morrendo de medo de serem assimilados é muito envolvente. O segundo pilar é a ideia do que vai acontecer com o mundo se aquela criatura conseguir chegar à civilização. Pensar que a única coisa que separa ela da gente é simplesmente o deserto ártico é bem assustador. Toda a trama, apesar de simples, possui um final imprevisível e alguns detalhes que não são lá muito bem esclarecidos. Quem estiver conhecendo o filme só agora provavelmente vai ter que assistir algumas vezes mais para pegar todos os detalhes. E fazendo um pouco de advogado do diabo aqui, eu de certa forma entendo como esse deve ter sido um dos motivos do seu fracasso lá na estreia. Quer dizer, o filme é confuso em certos momentos. A maioria das mortes acontecem fora das nossas vistas e existem momentos até mesmo que sentimos que rolou uma certa trapaça por parte da produção, já que depois de um tempo se torna quase impossível até mesmo deduzir quem pode e quem não pode ser a coisa. Isso vai ajudar lá na cena final, quando sobram o MacReady e o Childs e o filme termina sem que a gente possa saber se um dos dois é uma cópia, criando um final em aberto muito legal. Mesmo assim, é inevitável o sentimento de frustração quando sentimos que não temos mais controle algum nem mesmo sobre os nossos palpites. Os efeitos especiais, poucos, mas pontuais, acabam por serem o ponto alto do filme. Tanto quem tá assistindo quanto os personagens ficam naquela loucura de desconfiarem uns dos outros ao mesmo tempo que tem medo de identificar quem é o monstro. Afinal de contas, a criatura é bem mortal quando se revela e as cenas onde isso acontece são bem gráficas e perturbadoras. Os efeitos do filme foram tão exaustivos e trabalhosos que o Rob Bottin, o rapaz que cuidava da maioria das produções, precisou se retirar por algum tempo do estúdio devido a um nível altíssimo de exaustão em que ele se encontrava. Isso é impressionante, visto que, como eu disse antes, o filme possui cenas bem pontuais. E mesmo assim esse carinha conseguiu trabalhar até a exaustão. Se isso não é agregar valor à obra, eu não sei mais o que agregaria. No entanto, quase toda a icônica cena do canil foi feita pelo pessoal da Stan Winston, aquele gênio que fez os efeitos práticos de um monte de filme bom. Na época, todo aquele gore era considerado exagerado e até mesmo reduzia a qualidade do filme de acordo com alguns críticos. Mal sabiam eles como essas cenas seriam apreciadas anos depois, quando o ET do Spielberg já não estivesse encantando as pessoas tanto assim e uma sequência de Alien ainda parecesse um tanto quanto distante. Infelizmente, mesmo com um orçamento um pouco mais generoso, muitos dos planos do roteirista não puderam entrar no filme. Existem storyboards que mostram momentos que teriam sido icônicos caso ainda houvesse algum dinheiro e um funcionário saudável para dar conta deles. A minha cena favorita que acabou não entrando é uma no final, onde o Blair aparece terminando de ser absorvido, se erguendo debaixo da terra já como parte do monstro e gritando enquanto tentáculos rasgam a sua pele. O resto da parte técnica também é excelente, destaque para a fotografia, obviamente a base de cores frias, principalmente azul e os maravilhosos takes nas cenas do cachorro adestrado. Esse cachorro é o melhor ator do filme. Ele sozinho já dá mais medo do que todas as aberrações combinadas. Olha esse puto andando pela instalação. E nessa cena então, onde ele parece não ter alma, é formidável. Quem adestrou esse animal
animal merece uma estrela na calçada da fama, porque uma coisa é fazer um cachorro agir feito gente, abrir coisas, pegar objetos, cumprimentar, mas agir especificamente como se fosse alguma outra coisa, um parasita que não precisa mais se fingir de cachorro? A música tema do Ennio Morricone é fenomenal. Todas as composições do filme foram feitas por ele e pelo John Carpenter, mas ela só tem cara de John Carpenter mesmo. Algumas músicas foram tiradas do filme, como aquela Bestiality, que sinceramente eu não consigo ver ela tocando em nenhum momento dele, simplesmente não encaixa em lugar nenhum. Agora, adivinha onde essa música ficou muito bem? Em 2015 estreou um filme do Tarantino chamado Os Oito Odiados, filme do qual eu tive o privilégio de ver no cinema. Só teria sido melhor se os asnos da equipe do cinema não tivessem tido a brilhante ideia de dar um zoom no filme por causa do formato super widescreen dele. O resultado é que o filme ficou muito baixo de HD e sem as laterais. Mas tirando esse detalhe, havia momentos em que eu pensei estar vendo The Thing. O filme tem o Kurt Russell, cabeludo e barbudo, tem neve pra cacete, tem trilha sonora do Morricone, incluindo a tal música que não foi utilizada no filme do Carpenter, tem gente paranoica presa numa estrutura no meio do nada com um impostor entre eles e a lista segue. A diferença é que Oito Odiados ganhou prêmios, incluindo a p*** das músicas do Morricone que, adivinhem só, foram extremamente criticadas quando ele trabalhou com o John Carpenter. A essa altura eu sei que o vídeo tá mais parecendo um documentário do que uma crítica, e aliás esse é o motivo pelo qual eu sempre gostei de usar a palavra review para me referir aos meus vídeos em casos como esses. É um filme antigo, é cultuado, tem uma importância muito grande no que se diz respeito a efeitos especiais, tem muita história de mimimi e intriga nos bastidores, fica difícil só tratar ele como uma produção qualquer. Para não falar que ele é perfeito, existem alguns detalhes envolvendo os efeitos que podem deixar o pessoal mais detalhista com o toque engatilhado. Na cena do desfibrilador, por exemplo, existem algumas coisas estranhas. A principal que eu acho que todo mundo vai notar é como o Cooper, o físico da equipe, cai no chão após ter os seus braços arrancados e simplesmente some da cena, aparecendo já morto mais tarde. A transição entre a cena em stop motion, onde a barriga do Norris abre, e o boneco hidráulico mostram certas diferenças de design, principalmente nos dentes. Na cena em que o corpo do Norris fica chacoalhando momentos antes do seu interior explodir para fora, se você não olhar para o ponto de interesse, mas sim para o próprio Norris, vai ver que ele é um bonecão duro de látex. Na sequência do teste de sangue, que é um dos pontos altos do filme, o corpo do Palmer muda drasticamente de um corte para o outro, o que não é um problema, os caras não estavam usando CGI aqui. O que é estranho é como uma sequência não parece se encaixar na outra. Primeiro os olhos dele saltam das órbitas, depois a cara dele infla feito um balão, como se a pele estivesse implodindo, e por fim quando vemos novamente é como se a cara dele só tivesse derretido. Isso é obviamente forçação de barra da minha parte, mas o que não é forçação é ficar horrorizado com esse bonecão de pano que o Windows se transforma logo em seguida. À medida que o filme vai avançando, o orçamento vai acabando e os efeitos vão ficando cada vez mais fracos até chegar no final, quando o biólogo da equipe, o Blair, se transforma nessa coisa que na minha opinião é pra lá de patética. O design do monstro não faz sentido, ele deveria ser supostamente uma tentativa desesperada da criatura de matar o MacReady, mas ele se transforma na coisa mais ineficaz do mundo, presa ao chão, com uma espécie de cachorro saindo desnecessariamente do seu torso. É como se eles só quisessem assustar a audiência, causando uma sensação de caos na cena. O mais triste é que ela supostamente deveria ter sido feita em stop motion, mas o diretor achou que não ficaria fluido bastante. Mas do que adianta se o boneco usado é estático que só a p***? Aliás, a cena em stop motion saiu mais tarde e, bom, vocês estão conferindo ela aí, eu acho que ficou bem legal na verdade. E como último ponto fraco que eu encontrei no longa, tem o próprio alienígena e a sua biologia. Não me entendam errado, eu adoro o conceito desse monstro. Ele foi usado mais tarde em outras mídias, como no filme Akira ou no jogo Prototype. Só que, por mais que o filme explique como a criatura captura, absorve e copia células, na prática não é bem isso que vemos. Olhem a cena do teste de sangue, por exemplo, quando o MacReady derruba a amostra de sangue infectado no chão, o sangue se comporta como um ser vivo, fugindo do local. E é exatamente aí que está, de certa forma, um suposto furo no roteiro. Se a criatura está viva em cada célula do seu corpo e consegue se movimentar conscientemente independente de qual forma ela esteja assumindo, então por que ele simplesmente não faz isso com seu corpo inteiro e se multiplica pela base toda, tornando quase impossível matá-lo como um todo? Ou melhor, antes mesmo dos pesquisadores descobrirem sobre a sua existência, ainda na forma de cão, a criatura poderia esperar algum momento em que todos dormissem, vomitado alguma prasta de sangue, ou sei lá, desprendido uma pata que se modificaria, viajaria até o quarto de cada um deles e entraria pela boca ou ouvidos. Pronto, eles seriam assimilados de dentro para fora, e nem sobraria corpo para contar a história. É claro que isso é uma ideia absurda, não haveria história se o filme fosse verossímil aos conceitos básicos de como o alienígena funciona, mas o resultado dessa divergência acaba sendo uma certa discrepância de como o
alienígena deveria funcionar, no caso como uma infecção, e como ele realmente funciona, tendo que fazer um processo de despedaçar a vítima e absorver de forma brutal. The Thing teve algumas multimídias, no caso as mais interessantes são os quadrinhos e o jogo, ambos abençoados pelo próprio John Carpenter como parte do cânone do filme. Esse jogo, aliás, merecia um remake urgente, porque os controles dele são simplesmente terríveis nos dias de hoje, mas é um survival horror com muito potencial. The Thing é uma dessas coisas que por muito pouco não tiveram o impacto que mereciam ter no mundo. Esse filme abriu uma janela para que outros diretores e roteiristas se inspirassem e deixassem a sua imaginação fluir com muitas nojeiras e sangue. Eu não ficaria surpreso se A Mosca do Cronenberg tivesse a sua dose de inspiração em The Thing, ou franquias como A Experiência, jogos como o já citado Prototype e o mais recente Carrion. A verdade é que hoje em dia nós adoramos alienígenas gosmentos e incorporar um pouco de The Thing em qualquer receita Lovecraftiana sempre rende um bom resultado. Em 2011 o filme ganhou uma prequel, ou seja, uma história que se passa cronologicamente antes dos eventos do primeiro. Dessa vez contando o que aconteceu na base norueguesa antes da turma do McCready chegar lá e encontrar o lugar todo destruído. O filme foi, na minha opinião, injustamente comparado ao seu antecessor. O roteirista teve que trabalhar sem ter um livro como base e ainda precisou fazer com que os eventos na base norueguesa se desdobrassem de forma que o lugar ficasse idêntico ao mostrado no primeiro filme. Eu acho meio cínico das pessoas constatarem que ele não é tão bom quanto o original como forma de reduzi-lo, sendo que desde o seu anúncio nós já sabíamos que ele não ia ser. O filme é de fato um blockbuster genérico de terror bem americanizado, mas não é um filme ruim se você não compará-lo com o primeiro. O que realmente deu o que falar na sua produção foi a demissão de toda a equipe de efeitos práticos que até então estava trabalhando muito para manter um resultado de qualidade digno do filme de 82. Por causa de algum executivo escroto que só sabe ver o mundo através de gráficos e planilhas, todos os efeitos práticos do filme foram substituídos por CGI tosco, e o resultado não é nada além de tosco. Essa galera dos efeitos especiais mais tarde iniciaria um financiamento coletivo para fazerem um filme que foi de mal a pior desde que lançou. Mas isso é história para outro vídeo, porque esse aqui tá chegando ao fim. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui, você deve ser uma pessoa muito especial. Se gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, não custa nada e me ajuda muito. Muito obrigado pela sua atenção, nos vemos na próxima.